E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e hoje eu gostaria de comentar mais uma questão aplicada pela banca Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV, sobre aspectos relacionados ao processamento técnico CPC 32. Aliás, se você perdeu a parte teórica do nosso curso gratuito a respeito do CPC 32, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Tem lá os três links referentes às três partes teóricas. Essas partes teóricas vão te ajudar, vão te preparar para aí sim encarar essas questões. Essa aqui, prova de auditor fiscal da Cefaz do Amazonas, aplicada pela banca FGV em 2022. Então vamos lá para essa questão. Lembrando que aqui o objetivo não é analisar tão simplesmente a questão, chegar no gabarito, mas fazer uma análise completa, para a gente revisar os conceitos. Então vamos lá, uma sociedade empresária que prestava serviço de consultoria apresentava o seguinte balanço em 31 de dezembro deste zero. Então aqui está o balanço. Perceba que aqui, olha, tem o IR diferido, né? IR diferido de R$34 mil, ou seja, o prejuízo do período, né? O prejuízo fiscal foi certamente de R$100 mil, né? Lembra que quando há um prejuízo fiscal de R$100 mil, o que a gente faz? Prejuízo fiscal. A gente pode compensar esse valor em exercícios futuros, né? E lembra que isso gera um ativo fiscal diferido de que valor? A alíquota, que certamente ele vai falar que é de 34% vezes o valor do prejuízo fiscal. Então, 34% vezes o prejuízo fiscal de R$100 mil, a gente reconhece um ativo fiscal diferido aqui a débito, o reconhecimento de um ativo a débito, e o crédito correspondente é uma receita, lembra? Receita com IR diferido. Então, por exemplo, receita com IR diferido, suponha que foi R$100 mil o prejuízo antes do imposto de renda, por exemplo, com essa receita de 34, R$100 mil menos 34, olha só, você chega em R$66 mil de prejuízo. O prejuízo líquido do exercício foi R$66 mil, foi destinado aqui para a conta prejuízos acumulados. Então a informação aqui está redondinha para a gente, redondinha. Olha só, inclusive ele fala isso na sequência, olha, o prejuízo fiscal foi de R$100 mil. Foi exatamente o que a gente já tinha dito para você. Aí olha que ele fala, no ano X1 aconteceram os seguintes fatos, então reconhecimento de receita de 500, reconhecimento de custos de 200, reconhecimento de despesas gerais. Quando ele fala despesas gerais tributáveis, ele está falando que é despesa dedutível, né? A gente já viu esse tipo de informação em questão da FGV no passado. Só que é dedutível, ou seja, entra na DRE como uma despesa e a Receita Federal, a legislação fiscal admite isso como dedutível. E ele fala aqui, olha, reconhecimento de uma provisão para contingência de R$50 mil. Aí você vai lembrar que isso aqui é uma diferença temporária, né? E diferença temporária dedutível gera o tal do ativo fiscal diferido, né? Ativo fiscal diferido. Se você não lembra, faça lá aquela comparação entre o lucro apurado na DRE e o lucro apurado pela legislação fiscal. Você vai perceber que o lucro apurado pela DRE é menor do que o lucro apurado pela legislação fiscal, e você vai ver visualmente que eu tenho que constituir um ativo fiscal diferido. A gente vai fazer isso. Então, olha só, assinale a opção que indica o lucro líquido na DRE da sociedade empresária, considerando uma alíquota de 34%. Então, é impressionante que essa questão, como eu não tenho diferenças permanentes, eu não tenho. A única coisa que eu tenho aqui de diferença é o quê? Essa diferença temporária que vai gerar o imposto diferido. Então, nessa questão, dava para você resolver de maneira muito rápida. Aliás, o cara que, por exemplo, tem conhecimentos básicos em contabilidade geral, ele aceitava essa questão sem conhecer nada de tributo diferido, talvez sem querer, mas ele aceitaria. É só você fazer uma DRE lá na contabilidade, bem tranquila. Quer ver? Olha, eu vou te ensinar um macete para você resolver esse tipo de questão de forma muito rápida. Olha só, você tem receitas aqui de 500 mil, não é? Aí você tem custos de 200. Olha só, menos os custos de 200. Chegaria aí no lucro bruto de 300. Mas eu vou continuar aqui só para ganhar espaço. Aí eu tenho essas despesas
de 100 mil reais. E eu tenho a despesa com a provisão ainda. Despesa com a provisão, que ela, lembra, é uma diferença temporária dedutível, ou seja, a contabilidade considera isso como despesa de acordo com o regime de competência, mas a legislação fiscal fala, opa, isso aqui não é dedutível ainda não, vai ser no futuro, mas agora não. Então olha só que interessante, o lucro antes do imposto de renda, é de quanto? 500 menos 200, 500 menos 200 menos 100, dá 200 menos 50 dá 150. Então dá 150. 150 mil é o valor do lucro antes do imposto de renda. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode aqui, olha, na contabilidade, retirar aqui, olha, a despesa com imposto de renda. Quanto que é a despesa com imposto de renda? É de 34%. Vamos lá, 34% de 150. 34% de 150. Dá 51 mil reais. Então, 51 mil reais, 34% de 150. E, consequentemente, eu chego no lucro líquido do exercício, que vai ser o quê? 99 mil reais. 99 mil reais. Então, com isso, você assinala a alternativa E, sem conhecer absolutamente nada do CPC 32, ou quase nada. Ah, professor, sempre vai dar certo assim? Não. Aqui deu certo porque você não tem diferenças permanentes. Então, quando ele pedir o lucro e você não tem diferença permanente, então diferença permanente é aquela que foi considerada pela contabilidade, mas jamais será, por exemplo, dedutível ou tributável pela legislação fiscal. Então, despesa com multa, despesa com alimentação de sócios, resultado de equivalência patrimonial, isso está lá na DRE, mas a legislação fiscal não permite a sua dedutibilidade ou a sua tributação, no caso do resultado de equivalência patrimonial. Agora, como aqui eu não tenho nada de diferença permanente, eu só tenho diferença temporária, simplesmente eu consigo resolver de maneira bem rápida. Agora, eu não vou deixar você na mão, eu vou resolver aqui de maneira completa. Vou resolver aqui de maneira completa para vocês, tá bom? O fato é que essa despesa com imposto de renda que eu coloquei aqui, olha, de 51, parte vai ser despesa com imposto de renda corrente, que é aquela que você aprendeu na parte 1 do nosso curso, aquele imposto de renda calculado de acordo com as regras fiscais. Parte pode ser receita ou despesa com IR diferido, tá bom? Vamos aprender isso aqui? Vamos aprender aqui, vai ter despesa com IR diferido. Então vamos lá. Como é que funciona na prática isso aqui? Olha, lá no livro de apuração do lucro real. Lá no livro de apuração do lucro real, eu vou partir aqui do lucro contábil, o lucro antes do imposto de renda de 150, e eu vou realizar os ajustes, né? E aqui eu tenho uma adição. Que adição que é essa? É uma adição temporária, né? Em função aqui da provisão. Lembra que a provisão, ela não é dedutível aqui em X1, mas poderá ser dedutível lá no futuro, quando essa entidade efetivamente perder a causa ali da provisão, não é? Então, olha só, com isso eu chego no lucro antes da compensação, 200 mil reais. Lembra que eu tenho 100 mil reais de prejuízos fiscais para compensar. Posso compensar tudo? O valor de 100 mil reais? Não, porque existe um limite de compensação. E qual que é o limite de compensação? Você lembra? É de 30% do lucro antes da compensação. Então, 30% de 200 dá 60 mil reais. Então, vou compensar 60. Posso compensar 60? Opa, se posso. Veja só, eu tenho 100 mil para compensar. Então, compensei 60, vou jogar 40 para o futuro. Então, veja que o lucro real, o lucro fiscal, o lucro real é de 140 mil reais. Aí, olha só. Eu vou calcular, então, o IR corrente. Como é que eu vou calcular o IR corrente? Vou fazer aqui em azul. O IR corrente... Aliás, eu já vou até fazer o lançamento. Por quê? Porque eu estou sem espaço. Vou fazer o lançamento do IR corrente, pode ser? Como é que eu faço o lançamento do IR corrente? É só pensar, olha, IR a recolher. Quanto que eu tenho a recolher aos cofres públicos? Eu tenho a recolher o quê?
34% de 140. Quanto que é 34% de 140? 47.600. Então, olha só, 47.600 vai lá para o passivo. E o débito correspondente? O débito é despesa com IR corrente. Então, veja que esse R corrente eu calculei de acordo com as regras fiscais, 47.600. O que mais que eu tenho? O que mais que eu tenho? Eu tenho o seguinte, lembra que eu vou abrir aqui, olha, eu vou fazer uma análise agora dessa provisão aqui, ó, de 50 mil reais. O que gera essa provisão? Imposto de renda diferido, sem sombra de dúvida, porque é uma diferença temporária dedutível, mas gera imposto de renda diferido ativo ou passivo? Aí é só você pensar. Vamos pensar aqui, ó, vou abrir um slide em branco. Eu não lembro como é que abre um slide em branco. Deixa eu ver se é aqui. Foi preto. Foi preto. Bom, vai preto mesmo. Vou pegar aqui em branco, ó. Olha só, suponha que na DRE de determinado exercício, você teve um lucro, por exemplo, de 100 mil reais. Estou chutando aqui qualquer valor. Só que no cálculo desse lucro, suponha que você teve a constituição de uma provisão de 40 mil reais. Ou seja, para chegar em 100 mil reais, você considerou uma dedução, uma despesa de 40 mil reais. Portanto, se você analisar pelas regras fiscais, qual que seria o lucro? Seria de 140. Porque pelas regras fiscais, essa despesa com provisão, ela não é dedutível, não é dedutível. Então veja só, o lucro calculado pela DRE, supostamente de 100 mil reais, veja que é menor do que o lucro apurado pela regra fiscal. Veja que para você preencher esse valor aqui, olha aqui, falta para a gente igualar esses retângulos, eu preciso preencher aqui do lado esquerdo, né? E lembra lá quando você preenche do lado esquerdo? O lado esquerdo, quando você olha para o balanço, você lembra do ativo, né? Então isso aqui, olha, vai gerar um IR diferido o quê? Ativo. Então veja que em função, voltando lá, em função desta provisão aqui, que é uma adição temporária, eu vou ter o reconhecimento de um IR diferido ativo. De que valor? 50 mil reais vezes o quê? 34%, que é a alíquota. Vezes 34%. Então dá o quê? 17 mil reais. 17 mil reais. Reconheci, então, o ativo aqui, olha. Ativo não circulante. E aí eu vou creditar o quê? Receita com IR diferido. 17 mil reais. E que mais que eu tenho em relação, isso aqui vai para o resultado positivamente, tá? E que mais que eu tenho aqui em relação a imposto diferido? A compensação, porque lembra que ao apurar um prejuízo fiscal de 100 mil reais, eu constituí um ativo fiscal diferido de 34. Só que agora eu compensei parte desse prejuízo, 60 mil reais. Então eu tenho que consumir esse saldo. Consumir um ativo é mediante um crédito, né? Olha só, IR diferido ativo, estou me referindo àquela conta que ele chamou de IR diferido crédito fiscal. Qual o valor? 60 mil vezes 34%. Quanto que dá 60 mil vezes 34%? Dá 2.400. Então estou consumindo daquele saldo de 34 mil reais aqui, eu estou consumindo 2.400. Olha só, eu diminuindo este ativo não circulante. A contrapartida a débito vai ser o quê? Uma despesa. Despesa com IR diferido, 20.400. Isso aqui, olha, como é despesa, vai para o resultado negativamente. Então, olha só que interessante. Lembra que eu falei que este imposto de renda, 51 mil reais, parte é imposto de renda corrente, parte é imposto de renda diferido. Vamos tirar a prova dos 9 aqui? Vamos, eu vou tirar aqui em verde, ó. Vou pegar aqui em verde. Vou pegar aqui, olha, eu vou calcular esse imposto de renda, olha. Vou abrir um razonete aqui para esse imposto de renda. Então, olha só, 47.600 de despesa. Vamos lá, 47.600 de despesa. Isso aqui é o corrente, calculado de acordo com as regras fiscais.
Aí, em função daquela provisão de 50 mil reais, veja que o resultado foi afetado positivamente em 17 mil reais. Vou lançar aqui a crédito, 17 mil reais. Então, isso aqui é em função da provisão, tá bom? Esse aqui é em função da provisão. E depois a gente também consumiu o IR diferido ativo em função da compensação de 60 mil reais, né, de prejuízos fiscais anteriores. Lembra que a gente fez um débito de 20.400 aqui, ó, 20.400. Então, isso aqui foi a compensação. E aqui em cima foi o IR corrente. Vamos fazer esse cálculo aí? Deixa eu pegar a calculadora aqui, olha. 47.600 mais 20.400. Quanto que dá isso aí? 47.600 mais 20.400 dá 68 menos 17 mil, dá 51. Olha lá que interessante. Então, cheguei à mesma conclusão, né? Dominei o assunto, sei tudo, perdeu um baita tempo, né? Ah, eu gosto de fazer tudo bonitinho, demorou 15 minutos para fazer. Chegou nos mesmos 51 que aquele cara que nunca estudou contabilidade avançada na vida chegou, né? Suponha que o cara totalmente sem noção, começou a estudar contabilidade faz pouco tempo, falou, eu acho que esse cara tá viajando, não conheço nada de CPC 32, e levou, você dá isso aqui, ó, você dá esses dados aqui para um cara que só estudou contabilidade geral na vida. Ele faz a DRE normal, aplica 34%, chega em 99%, aceita a questão, né? Ou seja, ele considerou uma despesa com imposto de renda de 51%, ele nem sabe que parte disso é despesa com IR corrente, não sabe. Parte é despesa em função do IR diferido relacionado à compensação, ele não sabe que parte é receita com IR diferido relacionado a... Não sabe, mas ele chegou nos mesmos 51. Então, a dica de prova, dica bonita de prova, se ele te der aqui dados que você identifica aqui que não há diferença permanente e pede o lucro, simples, pediu o lucro e só deu aqui diferenças temporárias, resolve aqui como se fosse contabilidade geral. Você vai chegar aqui no imposto de renda, calculando aqui 34% sobre o lucro antes do imposto de renda, 34% de 150 dá 51, acerta a questão. Mesmo sabendo que ali dentro eu tenho parte de IR corrente, parte de IR diferido, pouco importa. Então, cuidado. Isso não vai dar certo se eu tiver diferença permanente aqui dentro. Aqui deu certo, então só cuidado com isso, tá bom? O fato é que você já está dominando o cálculo de IR diferido, hein? Tá deitando, vai deitar no seu concorrente, porque vai cair na sua prova de auditor fiscal da Receita, vai cair na sua prova de auditor fiscal da Cefaz de Minas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou da dica, deixa o like, deixa os seus comentários, aproveite para se inscrever no canal e também clicar no sininho. Com isso você recebe as notificações dos próximos vídeos. Lembro que na descrição desse vídeo, tem aqui os links do meu site, né? Você pode analisar lá os cursos do meu site. Baixa a aula demonstrativa, tenho certeza que você vai gostar. Tem cursos genéricos de contabilidade geral, tem cursos genéricos de contabilidade avançada, são os meus maiores e mais completos cursos em PDF que eu tenho no mercado. Você tem ali cursos de resolução de questões também, né? De acordo com a banca examinadora, enfim, tenho certeza que você vai gostar. Leia a aula demonstrativa. Um grande abraço e até a próxima.